Olá, sejam bem-vindos à nossa análise da lição 3. Hoje, o nosso papo é sobre algo bem próximo, o nosso próprio corpo. Vamos fazer uma jornada completa, sabe? Desde a criação perfeita, passando pelas consequências do pecado, até chegar na incrível esperança da redenção. E para começar, vamos direto para essa frase marcante de Gênesis. Ela meio que define o tom da nossa conversa, né? Nos lembra da nossa origem e do nosso destino físico, estabelecendo o ponto de partida e de chegada de toda essa história do corpo humano. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser assim. Primeiro, a gente olha para a perfeição original. Depois, vamos entender essa virada trágica para a morte. Aí a gente discute a responsabilidade humana para então mergulhar na esperança da glorificação e, por fim, na certeza da redenção. Ok, vamos voltar lá para o comecinho de tudo. Como é que era o corpo humano antes da queda? A lição nos pinta um quadro de harmonia e plenitude que, sinceramente, é até difícil de imaginar hoje em dia. E quando a Bíblia diz que Deus olhou e viu que era muito bom, isso não é um simples elogio, não. Isso significa um corpo que não conhecia dor, nem doença, nem cansaço. Era a vida na sua forma mais pura, em sintonia perfeita com o Criador e com tudo ao redor. Pois é, mas essa perfeição toda não durou. A queda foi um evento catastrófico, um ponto de virada, e as consequências para o corpo foram, assim, imediatas e devastadoras. Vamos dar uma olhada nessa mudança drástica. O contraste é gritante, né? A plenitude de vida deu lugar à dor e ao sofrimento. A harmonia virou separação espiritual. O bem-estar perfeito foi trocado pela degeneração. Resumindo a história, a vida foi, de fato, sentenciada à morte. E essa consequência da queda ecoa até hoje, sabia? A lição até menciona a gerontofobia, que é esse medo de envelhecer. Essa ansiedade tão moderna, essa nossa luta contra o processo natural do corpo, no fundo, é um reflexo daquela perda da imortalidade lá no início. Mas espere um pouco. Quando exatamente essa morte aconteceu? A lição esclarece um ponto que é crucial. A morte física não foi na hora, mas a morte espiritual, sim, foi instantânea. Naquele exato momento, o relacionamento com Deus se quebrou e a natureza humana foi corrompida. Ok? Com a natureza agora inclinada ao erro, fica a pergunta: será que perdemos a nossa capacidade de escolher? A lição diz que não. Isso nos leva direto para o tema da responsabilidade humana. E esse é um ponto teológico fundamental. A imagem de Deus em nós foi danificada, foi manchada pelo pecado, mas, e isso é importante, não foi completamente destruída. O que isso significa na prática? Significa que a capacidade de escolher, o livre-arbítrio, ainda existe. E com ele, claro, vem a responsabilidade pelas nossas ações. O aviso de Deus a Caim é um exemplo perfeito disso. O pecado está ali, à porta, esperando uma brecha. Mas a ordem divina é clara. Sobre ele deves dominar. A escolha e a responsabilidade eram totalmente de Caim. Indo mais a fundo, a lição mostra que a verdadeira tentação não era só sobre uma fruta. Era sobre a promessa de autonomia moral, sabe? A chance de sermos os nossos próprios deuses, definindo o bem e o mal por conta própria. Basicamente, usurpando o lugar do Criador. Bom, depois de todo esse cenário de queda, de decadência, a história poderia ter um final bem sombrio. Mas não. A lição nos leva para uma virada espetacular. A esperança cristã da glorificação do corpo. E a lição é bem realista nesse ponto. Ninguém está imune às doenças nesse mundo caído. Nem mesmo os apóstolos estavam. Mas essa fragilidade do nosso corpo hoje não é o fim da história. É só um capítulo. E a transformação que é prometida é total. Dá uma olhada nessa comparação. O que é corruptível se torna incorruptível. O que é mortal se torna imortal. O que hoje é fraco, sujeito à dor, vai ser refeito em glória e poder. É uma atualização completa. E a base dessa esperança está tudo aqui, em Filipenses. A promessa não é de um simples conserto, mas de uma transformação radical. Nosso corpo abatido vai ser refeito à imagem do corpo glorioso do próprio Cristo. Para fechar, a lição amarra todas essas pontas com uma conclusão poderosa, uma mensagem de certeza absoluta em meio às incertezas da vida. A mensagem final é essa. O pecado afetou o ser humano por completo, mas a redenção em Cristo também é completa. O sofrimento do corpo é temporário, porque a obra de Cristo na cruz garante uma restauração total, que não deixa nada de fora. E a lição termina com essa visão do futuro, essa garantia que vem lá de Apocalipse. Um corpo novo, num mundo novo, onde não vai ter mais morte, nem choro, nem dor. Onde tudo isso que a gente conhece vai ter passado. E assim, a gente termina com essa reflexão.
Se essa restauração gloriosa é o nosso destino certo, como isso deve transformar a maneira como a gente vive e cuida do nosso corpo hoje, em meio às lutas do aqui e agora? Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.